Começando mais um dia de revisão por aqui, e antes de eu começar a falar sobre a minha análise do dia, peço que você se inscreva nesse canal para receber notificação todos os dias. Também curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, beleza? Então bora lá! Então, começando a revisão de hoje, vou começar pelo índice, na verdade, dólar, sempre pelo dólar primeiro. O dólar, primeiro candle do dia, foi um candle de força compradora, não tinha gap, tá? Média 9 e 20 já estavam irrelevantes do dia anterior. Já abre meio que testando a média 50. O preço sobe, esticado. Mas pensar em reversão aqui não preenche nenhum dos critérios para reversão. Mesmo que esteja, talvez, um candle um pouco esticado, e o indicador nem estava ativo, né? Então nem vou caçar os outros critérios, não tinha indicador ativo. E aí o preço volta forte. Rompeu a média 50, foi buscar a região da ajuste. E aí a média 80 também não segurou, tá? E setup da média 80 não cabe no dólar ainda, só fiz backtest focado no índice mesmo, é mais forte. O preço começou a cair em forma de deriva aqui praticamente, então tinha uma derivazinha aqui, até chegar na média 200. Chegou na média 200, e aí nessa região aqui estava acionando apenas, até o momento, o setup das linhas do Dudu, depois eu vou falar sobre isso. Setup do Renko também estava acionando, estava apagando. E cravou o VWAP do dia anterior, travou na média 200, não é qualquer região, é uma região importante de troca de polaridade, é onde tem esse caixote preto aqui. Então resistência, resistência, e agora era a região de suporte, né? Então travou, e tinha um OCOI macro. Então é como se estivesse fazendo troca de polaridade com esse OCOI. Então nós tínhamos aqui um ombro, cabeça, ombro. Aí esse segundo ombro aqui rompeu e tava... Opa, que o caixote saiu do lugar, peraí, estava aqui. Aí rompeu o segundo ombro então, rompeu a linha do pescoço, que é essa região, voltou, estaria fazendo como se fosse troca de polaridade para talvez voltar a subir? Poderia ser, é uma região muito forte. E aí a região da 200 junto também, né? Acabou travando o preço, não vejo nada a ser feito aqui. Passa pra cima da 9 da 20, pensar em compras aqui, tinha um trap zone da 50 com a 20, nem deu gatilho bom também. O preço trava em retração do dia, junto com o VWAP do dia, então 50% da FIBO do dia travou. E aqui estava subindo em canal, tá? Estava subindo em canalzinho, poderia ser uma bandeira de baixa. O preço rompe essa bandeira de baixa, é a parte interessante, tá? Que fez um pullback de troca de polaridade com esse fundo, tava até, deixa eu ver essa hora aqui, eu tava já na tela, eu vi esse gatilho aqui, mas por sexta-feira resolvi não entrar, mas poderia ser. Fiquei bem, assim, enviesada, talvez não ia pagar alguns pontos. Pagou alguns pontinhos só, mas depois ficou travado. Então só foi praticamente 8,5 pontos, o resto do dia ficou travado. O volume já estava bem baixo, não estava querendo sofrer uma morte lenta numa operação que poderia demorar demais, igual estava do índice. E era essa região de troca de polaridade, que eu poderia ainda segurar essa faixa preta, poderia ser um rompimento falso a 200. Preferi ficar de fora, mas pelo backtest é gatilho, tá? Teria que mensurar pela questão da parte da tarde. Sexta-feira, dólar, fazer 1 para 1, depois a gente pega a primeira pernada do dia também, que é muito relevante. Joga para baixo. 100% já tinha sido testado, então teria 161 lá embaixo. Se eu pegar desse mini espelhamento para baixo, não teria pego a segunda parcial, tá? Então, se a gente protegesse na barra 66, por exemplo, aqui pela média 20, seria pego a nossa proteção depois. E aí, o que o preço fez? Eu tirei esse caixote aqui. O preço, nessa hora já tinha saído da tela, fez um pullback de novo na média 20, eu não vou entrar aqui, preciso de alguns critérios importantes, e preenche o critério da 71. O 71 poderia sim ser gatilho de venda, tem risco retorno para 161 lá da primeiro candle do dia, jogando para baixo, e ao mesmo tempo acionou, deu um candle de rejeição, e por essa barra aqui poderia ser gatilho de compra por fraqueza de reação. Então, ou viraria a mão, ou se a pessoa que não entrou na venda já era hora, no caso, de comprar por ser falha, por ser fraqueza da média de 20 aqui no caso. A 20 não está reagindo. E aí a gente tem que mensurar a retração dessa última pernada. Então tinha risco retorno tranquilamente para a região de retração, mesmo se eu quisesse colocar o stop no fundo do dia. Pegou o primeiro parcial e aí a segunda não pegou. Então já estava andando bem lento aqui, mas poderia ser região de venda que teria estopado, e a de compra teria pegado apenas um alvo aqui. Chegou em região de retração novamente, com a região da média 200, começou a subir em canal novamente. Tentou romper o canal, nada a ser feito, médias menores sem tendência, até finalizar o dia rompendo o mínimo do dia. Então,
Gráfico branco a gente teve um canal, uma deriva. No dia a gente teve pernadas interessantes, se for olhar no geral, né? Uma pernada de impulsão, correção, impulsão, correção. E aí já era fim do dia, mas estava querendo formar a última onda aqui de Elliott do dia. Então, possíveis gatilhos foram esses aqui, mas sexta-feira à tarde a gente sabe que a longo prazo tende a ficar bem travado, então esse caso aqui foi um caso que se colocasse até a massa só pagou 8 pontos também, a pessoa ia ficar sofrendo demais na operação com um ativo que não estava andando, então não vale a pena sofrer para esse pouco de ponto aqui, ainda mais sexta-feira à tarde, tá? Mas se fosse para entrar no gráfico temporal de candles, tinha essas duas, na verdade 3, né? Uma aqui de venda, e uma de venda aqui também embaixo e outra de compra. Já em relação ao gráfico atemporal, inclusive o Dudu vai explicar melhor pra gente como que vai funcionar, né? De forma automatizada ou de forma manual. Mas para quem já tem noção, então, já tá escutando a gente conversando esses dias, Renko, tá? Primeiro, regra de coloração, essas mudanças de cores aqui, ó, principalmente azul, vermelho, azul, vermelho. Nós não entramos na primeira cor do dia, então a gente não faria a compra. E aí o dólar ativou uma venda e ficou na cor de venda até o fim do dia. E pagou até muito bem se for olhar o fim do dia, né? Mas vamos considerar que o pregão fecha antes. Então esse fundozinho aqui teria pago uns 30 pontos. Então, Renko foi bem interessante a venda, tá? A venda hoje foi mais forte em relação à coloração. Já em relação às linhas... é engraçado que já na abertura do pregão tocou praticamente na linha roxa, mas se eu aproximar mesmo e bem aproximada aqui, a linha roxa ela tá com décimos, né? Parecendo um décimo aqui. Só que enfim, se fosse deixar de forma automatizada não pegaria, teria que fazer de forma manual e olha lá, porque fluxo de ordens, por exemplo, a do Dudu não pegou, infelizmente, então tocou, assim, aproximou, mas tem a questão de fila de ordens, né? E aí acabou não pegando. Porque era uma região de venda e tinha como alvo a próxima linha roxa, que pegou quase 30 pontos então, e era outra região agora de compra. Essa daqui chegou a estopar, tá? E aí quando chegou na linha de novo, era região de compra de novo, não chegou a pagar metade do movimento e voltou e estopou. E depois não deu mais nada. Então as linhas aqui, se fosse entrar, se tivesse pego a ordem, né? Teria dado uma ótima venda aqui, então para que caçar mais operação, né? E se a pessoa caçasse depois a compra que deu aqui, infelizmente teria dado stop hoje a linha, e eu sendo que o Renko foi muito mais forte, né? O Renko acabou perfeito hoje. Ontem já foi um pouco diferente, a linha foi melhor ontem do que Renko. Já em relação ao índice, coisas que eu preciso ressaltar. No macro, índice ainda está derivando, tá? Derivando, o preço hoje abriu no meio, deixa eu desenhar aqui, no meio da pernada de baixa do dia anterior. Então nós tínhamos essa pernada, o preço abre aqui no meio. Uma região complicadinha, né, de operar. E mede 200 de novo. Uma bagunça, voltando pro canal. E aí o primeiro candle foi um long leg doji, eu tenho que esperar sair desse primeiro candle. Sai do primeiro candle, sobe de forma até esticada. Pensar aqui em reversão não tem confluência para pensar em reversão. Então, por isso, não caço vendas. Motivo muito importante para reversão, não tem. Ó, retração já não tem. Se eu passasse a primeira pernada do dia, é óbvio que o primeiro 100% vai estar lá em cima. Então, nem o 61 está aqui. Não tem nível de variação perto. Para que eu vou caçar venda? Não tem por que caçar. O preço trava. Começou meio que uma mini deriva pelo 2 minutos, mas pelo 5 dá pra ver também como que o preço estava subindo de forma bem lenta. E aí o que o preço faz? Faz um pullback na média 9, troca de polaridade com essa máxima, um pullback bem agressivo aqui, não vou entrar na compra direto, vou esperar. E aí preenche os critérios, porém este candle aqui, ele foi bem forte, então eu não vou fazer operação de compra nessa barra 16, eu vou esperar novamente. E aí, mesmo que eu quisesse fazer no 16, a 17 não acionou 16. Então, eu não faria por também não ter acionado. E vem a 18. 18, uma outra oportunidade. Um candle aqui que engolfou, fez uma barra ignorada. Foi onde eu entrei, tá? Compra aqui, stop aqui na mínima. Poderia ser uma operação bem arriscada. Eu estava comentando que eu estava sentindo que ia ser início de uma deriva, porque o fluxo estava bem confuso. E quando fica confuso assim, dias interessantes para fazer deriva. E já estava iniciando praticamente, né, ao longo do dia. Então, meio que confirmou. E o resto do dia acabou sendo praticamente deriva até boa parte do movimento. E aí, durante essa deriva aqui,
Deriva é uma morte lenta, né? Porque vai demorando, demora. E aí, quando fez esse topo aqui, eu protegi nessa região. Protegi muito próximo. Devia ter colocado no 31. Não coloquei no 31. Se eu tivesse colocado no 31, não teria pego a proteção. O preço só foi pegar minha proteção. Voltou a subir. E olha lá o que fez. A morte lenta. Subindo aos pouquinhos e foi subindo. Então, aqui foi a oportunidade de entrada. No meio do caminho não vejo mais nada de compra, porque já estava confirmando a deriva, só que deu alguns falsos gatilhos de venda. Graças a Deus, nenhum foi acionado. Porque senão, aqui, por exemplo, estava pensando aqui talvez em fraqueza da média de 20, começou a ficar andando um pouco de lado. Nem acionou, foi acionado. Então, eu evitaria stop. E aí, se eu pensar aqui em relação ao primeiro candle do dia para cima, a gente vê que o 61 também acabou travando um pouquinho o preço, mas não grande coisa. E se eu pegar da pernada de projeção do dia, que foi essa daqui, então uma pegada maior, primeiro candle com o topo do 8, 100% cravado, o 61 não chegou a cravar. Chegou bem próximo de 1,5 de alta, rompeu máxima, renovou máxima de um bom tempo que não renova, mas respeitando o tempo todo esse canal. E aí, pela primeira vez no dia, a gente teve o cruzamento da 9 com a 20. Posso pensar em operação aqui? Posso. A gente vê esse 79. 79 para eu entrar, eu estou operando Trap Zone com a 50. Tá bem afunilado. Bem afunilado, mesmo que esteja aqui interessante a figura que está formando o ombro, cabeça a ombro. Mas acabou respeitando essa Trap Zone, tá? Trap Zone travou, não teria estopado se entrasse nesse 79, mas eu ficaria bem desconfortável pela questão da 50, poderia ainda jogar o preço para cima em um dia que ele estava esticado. Só agora que teria pego a primeira parcial. E aí o preço testa 80, 80 reage no primeiro momento, 9 e 20 estavam fracas, e aí já era o fim do dia e acabou falhando o movimento do oco, tá? Quebrou o movimento do oco e acabou voltando para uma região que pode ser uma lateralidade na segunda-feira. Então temos isso aqui foi reação da média de 80, jogou o preço para cima. Então de gatilho, gráfico temporal de candles teve essa oportunidade aqui embaixo. Gráfico branco, a gente teve então o canal boa parte do dia, depois ficou um pouco travado. No macro ainda então tem esse canal aqui, essa LT. A LT superior agora não foi testada, mas parece que tem uma outra LT como se fosse esta daqui agora, tá? Então tem essa outra LT possível, vou inclusive deixar ela marcada. Então, índice pelo menos, o gráfico temporal hoje de candles foi bem chatinho, uma subida bem chata. Já em relação ao gráfico atemporal de Renko, né? O dia todo estava na mesma coloração, então a gente não faz nada na primeira coloração, tem que pensar na troca de cor. Só que quando trocou a cor, já era quase praticamente 5 horas da tarde. Caçar venda aqui, 5 horas da tarde, Renko, sexta-feira. Foda, né? Um dia que foi só um movimento de alta. Então, não, melhor evitar. Só que já em relação às linhas, a gente teve quase um toque, mas não foi, então não entra. Teve um toque aqui de venda, não teria estopado, voltou, mas não pegaria a primeira parcial. E aí, acabou estopando aqui nessa região. Quando acionou de novo, depois estopou. Então, só foi 2 operações praticamente, 2 foram stop daqui no gráfico das linhas. E depois o preço só subiu e não voltou mais para essa região. Então, foi um dia de tendência que, nesses casos, a linha realmente é complicado operar nesses dias. A gente nunca sabe quando vai ser um dia de tendência ou não, né? Nesse caso, hoje foi um dia de tendência. Em relação ao viés de pré-mercado, como que estava hoje? Sexta-feira. Praticamente notícia, nós só tínhamos 9 horas, que era o IPCA aqui. Então, nada mais. Pré-mercado lá fora, antes da abertura do pregão aqui, nós tínhamos índices europeus e índices asiáticos em queda. Talvez precificando o movimento de ontem, mas no geral em queda. Minério e petróleo, ambos subindo. Então, se for olhar pelos índices lá fora, a gente poderia ter um movimento de queda, só que commodities é muito mais forte. Poderia colocar Petro e minério, Petrobras e Vale para cima. Inclusive a DR das duas empresas estavam em alta lá fora. O S&P futuro e o DXY, que é o dólar comparado a outras cestas de moedas, estava praticamente zero, tá? Neutro. Juros americanos em leve alta. Olhando aqui pelo cenário todo, a gente tinha divergência, porque se fosse acompanhar os índices lá fora, estaria em queda.
Se fosse acompanhar as commodities, poderia ser alta. Problema, Petro saiu o resultado. E houve divergência em relação à análise desse resultado. Alguns analistas, algumas casas de corretora, enfim, acham que o resultado foi ruim, outros acham que foi bom. Então, ontem teve resultado trimestral, muito importante, mesmo que o petróleo lá fora estava subindo, talvez aqui o movimento poderia ser inverso, que foi o que aconteceu. Então, a gente poderia contar apenas com a Vale, já sabendo que ela poderia subir. Mas e o IFNC? IFNC que não tem commodity. Como que poderia? Juros americanos lá fora estavam em leve alta. E isso tende a jogar índice para baixo. E dólar para cima. Aí vem o mercado aqui, no momento inicial do dia, até 10 horas, não tinha nada a ser feito, estava um pouco travado. Chegou a abertura da vista e nós tivemos o quê? Nós tivemos aí Petro no campo negativo, Vale e FNC subindo. A gente sabe que se Vale e FNC sobe, não tem como Petro agarrar as duas. Ou a não ser que a Petro caia 5, 6, 7%, para segurar a pressão das duas, que é IFNC, setor financeiro, e Vale. E aí, até o fim do dia, Vale e FNC subiu. Só Petro, praticamente, das empresas mais fortes, estava caindo. Além disso, os DIs ficaram mais de 1% de queda, então era muito complicado a pessoa pensar hoje em vendas, porque duas empresas, dois setores grandes, Vale e FNC subindo, DIs mais de 1% de queda, caçar vendas aqui, mesmo que tenha subido de forma muito, muito chata, porque isso aqui não mostra que tinha tendência desequilibrada, pelo contrário, é tendência em equilíbrio, derivando aos pouquinhos, não tinha uma pancada de uma vez só. Mas é complicado operar em deriva. Mas subiu. O movimento no geral acabou fechando com mais de 1% de alta. Tinha realmente direção hoje para ser de alta durante o dia. E aí o dólar não segurou e acabou fechando em movimento de queda, quase 0,70 de queda. Pouca coisa, se for comparar a força do índice, mas ótima variação. Outra coisa que veio para fortalecer o movimento aí do índice. A única notícia relevante do dia era 9 horas. IPCA, que na situação atual, né, é classificada como se fosse inflação, né, que a gente ainda está com juros altos. Como que veio? Estava projetando aí o anual esse valor e veio menos. Estava projetando o mensal de outubro neste valor e veio menos. Então, ou seja, está indicando que tem menos inflação. Ótimo! Quer dizer o quê? Que tende a reduzir mais os juros a longo prazo e a curto prazo também. Então, por isso foi um dos motivos aí dos juros cair forte. Então, por isso também foi uma das consequências do índice subir hoje. Então, notícia positiva. Outra coisa que eu preciso ressaltar é que, então, mesmo que o petróleo, né, estava subindo hoje, Petrobras não conseguiu performar. Deixa eu confirmar se o petróleo subiu 2%. Petrobras não conseguiu performar bem, muito pela questão interna do resultado que saiu ontem. Então, por isso, porque talvez se não fosse essa questão do resultado, talvez ia ser um dia de grande tendência. E aí, coisa do fluxo. Desde o início do dia, nós tínhamos Morgan. Morgan comprou no primeiro minuto do pregão, comprando, parecendo que o dia hoje era decidido para uma direção só. Ela tinha que entrar praticamente com 66 mil contratos, mas ao invés de entrar de uma vez, ela foi entrando aos pouquinhos. A posição dela hoje era inteiramente compradora. Só que os players que mais carregam o movimento, né, que cria as tendências de agressão e tudo mais, é XP e UBS. E hoje foi um dia, assim, estranho. Por quê? Até esse momento aqui, estava tudo bem a parceria entre as duas. Não das melhores, mas ok. Só que começou a ter falta de correlação. Olha quanto que a XP chegou na venda. E cadê a UBS nesse mesmo pico de movimento de alta? Ela não estava fazendo esse movimento de forma inversa. Ela não pegou parceria com a XP. Então a XP deu liquidez para a subida, mas a subida não foi uma tendência forte porque não tinha a UBS agredindo. Então estava derivando. Então não teve parceria entre as duas. É complicado a gente ver dias que não tem essa parceria entre as duas. Então, para hoje, isso que eu tinha que ressaltar. E domingo eu vou fazer o estudo semanal para preparar para a próxima semana com as notícias de macroeconomia que deve ter. Semana que vem eu acho que vai ser uma semana com mais notícias, porque não sei se você sabe, mas deixa eu mostrar aqui um calendário. Uma curiosidade. Quando nós temos aí meses como novembro, né, que tem uma semana, 2, 3, 4, 5. Nesses casos de 5 semanas no mês, a primeira semana sempre é mais agitadinha, porque nós temos aí payroll, né? Tem algumas coisas relevantes na primeira semana, que é reflexo ainda de outubro.
Segunda semana tende a ser bem morno nesse caso, então é um meio, não tende a ter muita coisa, então essa semana foi bem chatinha no geral. Já começa que a terceira semana pode ser interessante, mas a quarta e a última semana, que começa aqui também o início do mês seguinte, são as melhores. Então tem mais notícias. Semana que vem tem feriados também, né? Então tende a ser uma semanazinha, talvez, chatinha, mas melhor que essa que se passou. Espero que sim. Vamos analisar melhor no domingo. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?